Oiê, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem você? Tudo bem também. Tá ouvindo direitinho aí? Tô ouvindo, tô vendo bem, tá me ouvindo? Tudo certo. Beleza, boa noite pessoal. Já vamos compartilhando aqui também a live, falando que estamos aqui na área para mais uma live QC. E a Natália vai passar aqui pra gente muitas informações preciosíssimas. E é para todo mundo, né? Tanto para profissionais da área, quanto profissionais, quando os clientes também, né, que precisam estar regularizando, precisam entender o que é o Habite. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né, Natália? Isso, é para todo mundo. Ai, bati aqui. E quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida também, no que for dentro do nosso conhecimento, a gente vai ajudando e vai explicando. Show demais. Já vai encaminhando aqui também, porque agora que o Instagram tá falando que a gente estamos aqui, né? Que a gente tá aqui no YouTube, ó, no Instagram, estamos ao vivo. Então, para começar, Natália, se apresente pra gente. Então, boa noite, todo mundo. Meu nome é Natália, eu sou arquiteta, né? Me formei aqui na UFMS, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje eu atuo na área de regularização de imóveis. Maravilha. E, gente, para quem ainda não sabe, a Natália, ela foi minha veterana lá na faculdade, hein? Isso é. Esses dias a gente estava lembrando as coisas que a gente já fez lá junto, foi muito bom, muito legal, né? Muito bom, muito bom. E quando que você começou nessa área da parte da regularização, de aprovações? Então, eu, como todo mundo, eu saí da faculdade, comecei a trabalhar com projetos, né? A gente tem essa vontade de. Acho que também é uma área que é mais explorada dentro da faculdade, né? E algumas coisas no dia a dia me deixavam um pouco frustrada, sabe? E aí eu já sou uma pessoa mais burocrática, vamos assim dizer, né? E aí eu comecei a buscar, fazer pesquisas, quais seriam as outras atuações que um arquiteto poderia ter, né, no mercado de trabalho. E eu encontrei essa área de regularização, a própria área de avaliação de imóveis, né? E fui pesquisando outras áreas que não é tão explorada pelos arquitetos, né? Mas elas acabavam se encaixando mais com o meu perfil, né? Então faz 3 anos, uns 3 anos e meio mais ou menos, que eu abri meu escritório. E aí começou a surgir as demandas. Começa daquele jeito: você vai atendendo um amigo, outro, aí vão te indicando até você conseguir se estabelecer. E foi assim que eu Que me show! inseri nesse mercado. Que legal! Olha, e é muito comum, por exemplo, quando a gente está aqui, né, falando com os alunos e tudo mais, tanto ali do método Elite, que essa é uma área que não é, como você falou, não é muito explorada, não é muito falada. E comigo apareceu um post sugerido sobre essa área. Aí eu que eu fui descobrir. Você já Sim, foi pesquisando e encontrou sobre isso. fui. Eu fiz uma listinha, assim, o que eu não queria mais que tivesse no meu dia a dia profissional. E aí eu fui buscando áreas que eu achei que se encaixaria melhor com aquilo e acabei entrando. Eu gosto de falar que eu trabalho com a burocracia, né? A maior parte do meu dia a dia é isso, é lidar com burocracias. E, e eu me adaptei, gostei, me identifiquei com essa área e tô aí. Que demais! Muito legal mesmo. E o que é a regularização? Tá. É assim, em termos gerais, né? Vamos dizer assim, mais genérico. A regularização de imóvel é quando você precisa deixar o seu imóvel com toda a documentação dele em dia. Então, tem vários aspectos dentro da documentação de um imóvel que ela tem que estar correta, né? Às vezes a gente compra um imóvel, não faz a transferência, às vezes a gente constrói e não faz a verbação. Dentro de vários processos tem os impostos que têm que ser recolhidos. Então, o ideal é você tem que ter a matrícula do imóvel. Eu gosto sempre de falar isso para os meus clientes. Você tem que ter a matrícula e você vai ler ali. A matrícula ela é uma historinha daquele imóvel, né? Você vai ler ali e você vai ver
se ali está de acordo com a realidade, então, metragens do lote, metragens da construção, o proprietário, até se o estado civil do proprietário, né? Às vezes a pessoa era casada e divorciou e aí não fez essa averbação que agora o imóvel é só dela. Então, todos os itens que tem ali na matrícula, eles têm que estar corretos e de acordo com a realidade. Aí você vai ter um imóvel regular. Então, regularização é isso. É você verificar como o imóvel está hoje e trazer para a documentação o reflexo disso. Muito bom. Perfeita explicação, olha só. E o Habite, o que é o Habite e essa diferença entre eles? Tá. O Habite, ele é um documento que é emitido pela prefeitura, tá? Então, cada prefeitura de cada cidade vai ter a sua legislação, os seus pré-requisitos, né? Como que vai ser estipulada a cobrança dos impostos, etc. Então, o Habite, ele é um documento que ele é emitido pela prefeitura e ele atesta que aquele imóvel está apto para uso. Tá? Então, no caso de uma casa, o imóvel ele está apto para moradia, né? Então, o habite-se ele é isso, é uma regularização desse imóvel perante a prefeitura municipal. Até uma coisa que eu não disse na regularização, que eu acho que é legal a gente falar, em termos gerais, né, a regularização ela acontece em 3 etapas, né? Assim, o básico, cada tipo de imóvel vai ter sua especificidade, cada situação vai ter alguma questão, né? Mas em termos gerais, o imóvel ele precisa ser regularizado em 3 etapas. Então, o primeiro é em âmbito municipal, que é na prefeitura, tá? Então, na prefeitura, você vai emitir o habite-se, né? Você vai pagar o ISS, que é o imposto devido para essa regularização, né? ISSQN, e você vai fazer a emissão do habite-se. Então, esse documento, ele vai falar que seu imóvel está de acordo com as legislações municipais, que seriam a Lei de Uso e Ordenamento do Solo, o Código de Obras. E aí, se o seu imóvel estiver preenchendo os requisitos, você vai fazer a emissão do habite-se e você vai estar regularizado na prefeitura. As outras etapas seriam o cartório, pulei, Receita Federal, que é na esfera federal, né? E depois o cartório. Então, você tendo a regularização nessas 3 etapas, o seu imóvel ele tá correto, tá com a documentação em dia, tá? A primeira etapa é essa da prefeitura, que faz a emissão do habite-se. Aí Perfeito. você perguntou da diferença, né, dos habites? Isso. Tá. Isso mesmo. Aqui eu vou falar principalmente da prefeitura aqui da nossa cidade de Campo Grande, tá? Tem outras cidades que já tem essa questão também, mas não é, como eu falei, é uma esfera municipal, cada cidade tem as suas características, tá? A Jennifer, eu acredito que ela está perguntando isso por conta do habite-se declaratório, né? Que era o que a gente estava conversando Exatamente. antes. Agora, aqui na Prefeitura de Campo Grande, foi instituída essa nova modalidade de habite, que é o habite declaratório, tá? Qual que é a diferença dele para o habite convencional? A diferença, que particularmente eu acho que é uma conquista para os profissionais, é que agora ele tira a responsabilidade do fiscal analista que fazia a vistoria no imóvel e agora a responsabilidade para aprovação desse projeto ele é do profissional. O que isso significa? Antes no habite, na outra modalidade de habite que se tinha, você como profissional fazia o projeto, tinha um fiscal lá da prefeitura que aprovava esse projeto, então a responsabilidade teoricamente era dele. Aí você, depois de aprovado, você fazia a construção, vinha um novo fiscal da prefeitura, verificava se aquela construção ela estava de acordo com o projeto aprovado e se tudo certo, fazia a emissão do habite, tá? Tem que perceber que nesse processo você tem várias pessoas trabalhando. Tem você como profissional e tem o pessoal da prefeitura. Isso aí demanda tempo, tem questão de custo. E o profissional, agora, para os engenheiros é a mesma coisa, mas eu sempre vou estar falando como arquiteta, né? A gente tem a responsabilidade técnica, tanto daquilo que você projetou, que você executou, né? Então, antigamente tinha que vir um profissional da prefeitura atestar que o que você fez estava correto.
Agora, nessa modalidade do habite-se declaratório em Campo Grande, né? Então, a gente está falando aqui de Campo Grande. Também não são para todas as tipologias, são para unidades residenciais e multifamiliares até 5 unidades, né? Se eu não me engano, é isso. Você, como profissional, você atesta que a sua construção, a sua obra, o seu projeto está de acordo com a legislação, tá? Então, isso aí facilita e agiliza o processo. Porque agora você não precisa mais de um fiscal vindo ver se o seu trabalho está certo, o fiscal analisando, ele solicitando documentações. Agora você faz essa juntada de documentos, você fala que aquilo ali está regular, e aí você faz a emissão do habite-se, tá? Então, assim, é uma faca aí de dois gumes, porque se você errar, a culpa é sua, tá? Mas nós, como profissionais da área, a gente tem que estar atento à legislação, tá conferindo, fazendo. Esse é o nosso papel, é a burocracia do nosso trabalho, né? Então, a gente tem que estar atento nessas situações para poder não correr esse tipo de risco de você falar que aquilo ali está de acordo com a legislação, fazer uma emissão de habite e, por exemplo, não está. Aí você vai sofrer as consequências legais quanto a isso também. Tem essa questão, tem a agilidade do processo, a facilidade, né? Mas tem essa responsabilidade, que já tinha antes, mas ela não era cobrada, porque tinha uma terceira pessoa para testar, revisar o que você estava fazendo. Então, agora, cada um por si. E eu, particularmente, eu acho melhor, porque traz para a nossa profissão a valorização que é devida, né? Porque se a gente é responsável por aquilo, a gente está falando que aquilo ali é o correto. É o correto, entendeu? E faz agilizar o processo, né? A gente também quer essa celeridade, o cliente também quer essa celeridade no processo. Perfeito. Isso é muito bom, realmente, o que você falou da questão dessa responsabilidade, porque quando a gente projeta, por exemplo, a gente está colocando, tem que ser tudo dentro da legislação. A gente não vai fazer um projeto fora disso. E aí, essa parte desse habite ou até a regularização vai atestar tudo isso, de que tá tudo ok, tanto o seu projeto quanto a sua execução. Isso. Então, realmente, você vai colocar o seu nome, o seu registro, a sua responsabilidade ali. Então, isso também vai equilibrar e passar uma peneira em alguns profissionais que não levam tanto a sério. Isso. E também, em contrapartida, olhar ali os clientes. Eles vão ter mais garantia e vão saber a quem recorrer o que precisa ser feito, né? Se tiver alguma movimentação, alguma diferença, alguma alteração ali, já tem um profissional que vai estar ali designado para isso, né? Então, é o equilíbrio, isso. Né? Isso, traz a responsabilidade para quem de fato é devido, né? E aí você consegue essa agilidade no processo, porque uma das dores hoje no serviço de regularização aqui da minha cidade é essa demora para emissão de documentos. Então, por conta disso, você tem que sempre ter um profissional terceiro atestando o seu serviço, né? E quando você está contratando um profissional, você quer que a responsabilidade seja dele, né? Então, eu acredito que tanto para o cliente ficou bom, quanto para o profissional. Tem outras cidades, eu não vou saber te dizer quais cidades, mas eu sei que já existem outras cidades no Brasil que são dessa maneira, né? Agora, isso daí foi uma implementação, pelo que eu entendi, que eles fizeram residencial e multi até 5, e acredito que posteriormente eles vão ampliar isso para outras tipologias. Perfeito. A Ana Eveline Rocha falou aqui, ó. Aqui na minha cidade é assim, o fiscal vem verificar em loco. E o Zalber fez uma pergunta. Quando a medida real do terreno é uma, mas na escritura está menor, por erro de medição, qual o passo para resolver isso? Tá. Você tem que ver sempre a matrícula, tá? Apesar que a matrícula, nesse caso, pode ser um espelho da escritura, mas você tem que olhar a matrícula, porque às vezes até ela já pode ter sido retificada, tá? Aqui na minha cidade, o processo se chama retificação de área. Então, vai ir um topógrafo, você vai chamar um topógrafo, ou você vai fazer o levantamento, você vai fazer o projeto ali daquela área, né? Aí você vai, com esse novo projeto, você vai verificar se houve uma invasão nos lotes vizinhos, ou se os vizinhos invadiram o seu lote, né?
Então, você vai fazer resolver essa situação também. E aí, você vai fazer essa juntada de documentação, levar para a prefeitura vai te devolver um documento, um projeto aprovado, né, dessa retificação diária. E essa juntada de documento você vai levar no cartório para fazer a correção dessa área, tá? Aqui na minha cidade funciona mais ou menos dessa maneira, tá? Às vezes tem também ali algum erro mais simples. Por exemplo, eu peguei um caso essa semana de uma cliente que foi a primeira vez que eu vi isso, engraçado. A própria matrícula falava que o terreno tinha 2 áreas. Ele falava, é um terreno de... Agora eu não lembro de cabeça, mas vamos supor, é um terreno de 320 metros quadrados. E aí, quando ele falava confrontante com o lote tal na lateral direita, confrontante com o lote tal na lateral esquerda, ele ia juntando ali o perímetro e falava, no final ele falava, totalizando 330. Então, uma hora ele falou que era 320, outra hora ele falou que era 330. Nesse caso dela, a gente fez uma solicitação de outro documento. Foi um documento de limites e logradouros, né? Confrontação de limites e logradouros, que daí a prefeitura tem um documento mais simplificado, que você não precisa entrar com o processo de aprovação ali, e só para fazer a correção, tá? Não é uma questão que uma pessoa invadiu o outro, não, né? Aí ele tá falando aqui que quem errou foi justamente o topógrafo. É complicado, porque você tem... A pessoa, ela assina uma responsabilidade técnica desse levantamento, né? Então, você pode solicitar um outro topógrafo e fazer esse processo de novo, né? Ou aí, talvez, entrar com medidas judiciais, que daí também já não é minha área, mas também tem sempre essa possibilidade, né? Ter um advogado, quem pensa em trabalhar com regularização de imóveis, é importante você ter uma parceria com um advogado imobiliário também, porque em várias situações você entra em algumas questões que você, como arquiteto ou engenheiro, você não tem atribuição técnica para isso, né? Então aí você tem que ter parcerias também. Perfeito. E você também pode entrar em contato com o conselho deste profissional, né? Se for engenheiro ou arquiteto, e pode denunciar também isso, né? Você pode tratar primeiro ali com um profissional que teve esse erro, para que ele regularize toda a situação, ou entrar com essas medidas, ou até com o advogado, como a Natália falou. Isso. Então é importante, porque tem uma responsabilidade técnica. Tem. E é o que a Natália falou também, da questão do BITS, o declaratório e o convencional. Que é esse convencional, que é o que acontece em todas as cidades ali, né? Que vem um profissional para poder atestar, para ver que tá tudo certo, foi tudo feito conforme o que estava ali em loco. E dentro da legislação. E o declaratório é você assumindo essa responsabilidade do técnico. Isso. Que aí vai ser você que vai ser o responsável por tudo isso. Então, nessa modalidade de habite, que é o que a Natália falou também, que aqui em Campo Grande tem algumas outras cidades. Você pode verificar na prefeitura da sua cidade para saber se tem essa modalidade ou não. Isso. A Sil Jaci falou aqui também, ó. Precisa fazer algum curso para trabalhar com esse serviço de regularização de imóveis? Não, você sendo arquiteto ou engenheiro, você já tem essa atribuição, né, pelo seu curso de graduação. O que eu percebo na prática é que às vezes as pessoas, elas... É que assim, a gente se forma e aí a gente quer... Tô falando de situações que eu vejo, tá? Não tô generalizando nem nada. E também não sou contra que novas pessoas entrem no mercado, porque eu sou do pensamento que quanto mais pessoas trabalhando, mais troca a gente vai ter, um grupo mais forte vai se formar, um não sabe uma coisa, o outro sabe e vai se ajudando. Eu acho que é assim que a gente vai. Agora, o seguinte, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Às vezes eu pego serviço de amigos que começaram a fazer e daí se perderam, né, no meio do caminho. E aí tudo bem. O interessante é você ter um parceiro para te ajudar e finalizar aquele processo, né? Então, assim, pesquisa antes o que você tem que fazer. Qualquer coisa, chame um amigo seu que já trabalha na área para fazer uma parceria, para você fazer esse primeiro ou segundo processo. Vê na prefeitura da sua cidade se não tem curso, se eles não disponibilizam manuais,
ou próprio cursos aqui na Prefeitura de Campo Grande, assim, até que eles oferecem cursos com frequência, né? Então, das modalidades, de como que pode fazer, como que pode ser feito, e principalmente ler a legislação, porque primeiro senta ali, vai ler, imprime, marca, lê no computador, o que for mais fácil, para você ficar a par ali do que é necessário para você fazer aquilo. Pesquisa, vai num cartório, pede ajuda, pergunta como é que faz, quais documentos. Muitos cartórios hoje estão atendendo online, né? Então você entra ali no site, vê a lista de documentos que vai precisar para fazer determinada situação. Cada dia, essa é uma área que ela é muito dinâmica. Cada dia aparece uma questão nova, né? A gente nunca sabe tudo. Então, um dia aparece uma coisa, um dia aparece outra. E você tem que ter amigos, parceiros ali para te orientar, ou também ter a atitude iniciativa de ir na prefeitura, ir no cartório, procurar cursos, enfim, dá para informar de várias maneiras, né? Perfeito. E faz muita diferença. E isso que você falou, de pega a lei e leia. Isso é tão importante e imprescindível. E quantas pessoas já pegaram essa lei e foram estudar? Foram entender do que se trata. Para fazer um projeto, é assim, para fazer uma regularização, para fazer a BITS, qualquer coisa que você for precisar, você vai ter que entender a lei. A gente precisa sentar e estudar. Né? É uma dedicação. Isso, também porque às vezes você pensa assim, nossa, eu já fiz tantas vezes isso, não sei de cabeça. Aí você. Primeiro que as leis se atualizam, né? Algumas não com tanta frequência, mas as leis vão mudando. E aí você perde um detalhezinho que era justamente importante para aquele projeto. Então, a lei é fundamental. Você tem que. Eu gosto de imprimir para dar uma lida primeiro, né? Mas você tem que estar sempre baixando ela de novo para você não perder nenhuma atualização, né? Perfeito, perfeito. E todas, então, como a gente estava falando ali, todas as cidades ela tem essa possibilidade ou depende então de cada prefeitura? Alguém pode chegar também com uma ideia lá para trazer esse habite declaratório, por exemplo? E tem diferença de aprovações entre os municípios ou segue uma mesma linha de exigência? Olha, as exigências elas têm base na Lei de Uso e Ordenamento do Solo, né? E o Código de Obras. Então, cada cidade vai ter a sua, tá? Essa parte da regularização em si, eu não consigo falar de outras cidades porque eu atuo aqui na minha cidade. Eu acredito que, no geral, elas seguem a mesma linha, mas cada cidade tem a sua especificidade, né? Tem cidades que nem tem, por exemplo, lei de uso e ordenamento de solo, não tem código de obras, e geralmente eles utilizam a cidade maior mais próxima ou a capital, né? Eu já tive possibilidade de fazer algumas questões no interior e no interior do estado de São Paulo também. No caso, eram cidades que também não tinham lei de uso do solo. Então, daí você tem que estar indo na prefeitura, indo atrás de pessoas para entender como que funciona. Não, aqui a gente segue a lei de São Paulo, de Campo Grande, ou sei lá, entendeu? Então, vai depender. Perfeito. A Jussara Reynoso falou aqui, ó. Qual o processo para regularizar um apartamento sem transferência há mais de 20 anos? Nesse caso dela, que eu conheço esse caso aí dela, o indicado seria um uso capião, né? Então, no caso dela, é um imóvel já que eu já conheço as especificidades. É um imóvel que não tem documentação, né? Mas ele atende às características ali da exigência do uso capião. E aí, por exemplo, o uso capião é uma maneira de regularização que você tem que fazer em parceria com o advogado, né? Então, o arquiteto ou engenheiro, ele fica responsável por uma parte, né, do processo, que fazer a planta daquele imóvel, mostrar qual área vai ser uso capida, fazer o laudo, etc. Mas no caso dela, que é um imóvel que já tem mais de 20 anos que ela mora lá, já fez a compra do imóvel, mas nunca fez a transferência, você vê, né? A parte da construção em si é regular. O que está irregular é essa transferência. Por isso que eu falei, cada situação é uma situação diferente.
No caso dela, o que está irregular é que não foi feita a finalização da transferência de propriedade, entendeu? E aí, no caso dela, também já não tem mais um acesso facilitado com o proprietário do imóvel. Então, aí teria que fazer, no caso dela, o mais fácil seria um uso capião mesmo. Entendi. Perfeito. E como conseguir a documentação? Quais taxas implicam esse processo? Ó, varia também, né? Porque cada caso é um caso, mas voltando naquele geral, né? A parte da prefeitura, o que geralmente a prefeitura cobra? Ela vai cobrar ali taxas de abertura de processo, taxas de emissão de habite, geralmente não são valores elevados, e ela vai cobrar o ISSQN, né? O ISSQN é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né? Mas ele é mais conhecido como ISS, tá? Então, quando há ali uma prestação de serviço, no caso da pessoa que está construindo o seu imóvel, eu quero explicar de uma maneira que não seja tão complexa, tá? Mas vamos pensar assim: a pessoa, quando ela constrói, seja ela pessoa física ou jurídica, ela é responsável por aquilo. Ela se torna responsável. Então, depois eu vou voltar nisso quando a gente for falar de Receita Federal, mas na parte da prefeitura, você tem ali o prestador de serviço que está construindo a sua casa. Ele tem que pagar o ISS da prestação de serviço dele. Então, você, como profissional de avaliação de imóvel, você paga o seu ISS. Eu também. E ali, o prestador de serviço que está construindo, ele também teria que pagar. Geralmente, na construção civil, a gente tem uma falta de recolhimento de imposto, né? Esse é um problema comum, né? Vão fazer dessa maneira, que vai ser mais barato, e aí acaba que o proprietário do imóvel acaba se ferrando. Então, para não ter essa evasão de imposto, o proprietário ele acaba se tornando corresponsável com o prestador de serviço. Então, se o prestador de serviço não recolhe o ISS, quem vai ter que pagar é o proprietário da obra, tá? Aí, cada cidade também tem as suas características. Cada cidade funciona de uma maneira. Aqui em Campo Grande, como que eles fazem, que eu não concordo, mas é assim que funciona. Eles pegam o ISS e vinculam o valor do ISS do pagamento para a emissão do habite. Você pode pagar quando emite o alvará de construção ou parcelar, ou você tem que estar com ele pago para poder pegar o habite, tá? Tem gente que paga antes, tem gente que paga depois. Mas esse não é um imposto que quem tem que pagar é o prestador de serviço? Então, o que você pode fazer? Depois que. Porque também o que eu não concordo é essa cobrança antecipada do imposto. O fato gerador do imposto é a prestação de serviço, né? Então, como que eu estou cobrando na emissão do alvará se ainda não foi prestado o serviço, né? Tem essa questão. Então, na minha cabeça, o ideal é você pagar na hora da emissão do habite, porque a prestação de serviço já aconteceu, você pega aquelas notas fiscais ali da obra, aí você tem que cobrar a nota fiscal dos seus prestadores de serviço, porque assim você está obrigando eles a recolherem o ISS, e aí você vai pegar essas notas fiscais, você vai levar lá na prefeitura e você vai fazer um abatimento desses valores do ISS que foi calculado pela prefeitura, tá? Então, esse é um imposto que eu acredito, pelo menos aqui na nossa cidade, que é o mais caro que se paga para a emissão do habite, é o ISS. Tem outras questões também, tem as contrapartidas financeiras, quando você constrói mais do que a lei de uso e ocupação do solo permite, que daí também vai variar, né, de acordo com a sua zona, de acordo com a valorização do imóvel, etc, tá? Mas, no geral, você está construindo ali dentro da lei de uso e ocupação, para a prefeitura você vai pagar o ISS, tá? Depois que você regularizar, fizer essa emissão de habite, você vai fazer a segunda etapa, que é a da Receita Federal, né? Na Receita Federal, o imposto que você vai recolher vai ser o INSS, tá? Parece que é a mesma coisa, mas não é. O fato gerador dele também é a prestação de serviço, mas é diferente, porque o INSS é para
como que eu posso te dizer? É para arrecadar fundos para a Previdência Social, tá? Então, Uhum. quem está construindo paga a cota patronal. Então, se você tem um prestador de serviço ali que é CLT ou autônomo, pode ser autônomo só, pessoa física, ou ele tem um MEI também, você tem que recolher a sua cota patronal. Então, na etapa da Receita Federal, INSS. E na parte do cartório, você vai pagar a verbação no cartório, tá? Então, em geral, questão de impostos, são esses três que você vai pagar, né? No cartório não é imposto, né? É taxa, mas é o ISS na prefeitura, INSS na Receita Federal e a parte de averbação de cartório. Não sei se ficou complexo, tentei deixar Maravilhoso! mais leve. Foi incrível. E olha a importância dessa informação. Porque tanta gente que constrói já de forma irregular, às vezes não tem nenhum profissional habilitado ali para estar fazendo projeto, para estar fazendo a execução de obras. E aí ele está entrando num mar que ele não vai regularizar, ele não vai conseguir tirar o habite, ele não vai conseguir fazer uma aprovação, não vai conseguir fazer nada, porque ele tem uma dívida ali com a Receita. E ele precisa sanar isso. Só que É. precisa de um profissional para isso, né? E E, olha se, a importância de saber. e sem a informação, ele perde os benefícios que ele teria direito. Então, às vezes ele paga o ISS sem saber por que ele está pagando. Então, ele não cobra do prestador de serviço dele a nota fiscal. Aí o INSS, a mesma coisa. Às vezes ele contrata uma construtora, não cobra dela que ela faça o recolhimento. Às vezes ele está contratando a mão de obra própria, né? E ele também não faz o recolhimento. Aí chega no final da obra, ele vai ter que pagar, ele vai pagar mais caro. Final da obra já ninguém tem mais dinheiro. Então também tem isso, né? Então, mas até é legal aqui a live para a gente levar essa informação adiante, né? Nosso Perfeito. papel também. Exatamente. A informação ela vale ouro e ela pode economizar Isso. também, né? Então quem está aqui, tenho certeza que já está anotando, Anota, já vai ali gente. passar para outras pessoas e contratar essa profissional que sabe o que fazer com isso, né? E quais os principais erros de quem constrói e quer averbar a construção? Então, entrando nesse Vamos mar que a gente voltar. está falando. É, eu acho, assim, da minha vivência que eu vejo, é que ficou muito no subconsciente das pessoas que construir sem um profissional para te orientar fica mais barato. Então, tem-se aquela ideia de que, nossa, eu vou contratar um arquiteto, ele vai querer pôr tudo do mais caro, Uhum. ele vai acabar fazendo a minha obra ficar cara, não vai ser o que eu quero, eu não vou ter dinheiro e etc. Só que quando você contrata bons profissionais, você se blinda dessas pegadinhas que vão acontecendo no meio do caminho. Então a pessoa vai e constrói sem aprovar projeto na prefeitura, porque ela não queria pagar o imposto, ela não emite a BITS, porque ela achou que ia ficar muito caro, ela nem foi ver quanto que ficaria, tá? Ela nem buscou, infelizmente isso que acontece, porque a gente sabe que a construção civil não é barato, né? Então eu entendo, não estou aqui para criticar quem faz dessa maneira, eu entendo o motivo de se fazer. O que eu quero mostrar para as pessoas é que não vale a pena, né? Então ela vai ali, constrói sem emitir alvará, sem emitir a BITS, nem nada. Aí ela tá morando ali, aí por algum motivo ela vai precisar vender aquela casa, ou por algum motivo ela precisa alienar esse bem para coisas que acontecem na vida. E ela não consegue. Aí ela vai atrás do profissional. O que vai acontecer? Às vezes aquela construção ali não é possível de regularização porque ela foi construída fora dos índices urbanísticos, aí tem que derrubar, ou tem que reformar alguma coisa, ou fez janela onde não podia, ou faltou janela, enfim, infinitas coisas acontecem. Aí ela não recolheu os impostos, ela não tem mais a documentação, nota fiscal, recibo, não tem mais nada para ajudar a reduzir os valores dos impostos, entendeu? Então, isso aí que eu vejo que acontece, que eu entendo que é uma coisa cara, que é uma coisa difícil, mas acaba que se torna muito pior, acaba ficando mais caro, mais trabalhoso, mais burocrático.
às vezes, muitas vezes, inviabiliza a possibilidade de regularização. E aí a pessoa que tem aquele imóvel ali, que é o que ela trabalhou a vida inteira, que ela juntou dinheiro, fez a casa dela, que ela achou que seria uma garantia dela, fica ali com esse valor de dinheiro, esse montante de dinheiro imobilizado. Ela não consegue vender, ela não consegue fazer. Ou se consegue vender, ela vai ter que pôr abaixo do valor de mercado, porque ela não tem documentação. Eu faço muito serviço também de laudos, por exemplo, eu quero comprar uma casa, ela não tem documentação. Então, quanto que fica para regularizar esse imóvel? Vamos por. A pessoa está querendo vender o imóvel por 500 mil. Mas para regularizar, a pessoa vai gastar 80 mil. Então, você, pelo menos, você tem que pedir isso aí de desconto de quem você está comprando, né? Porque ele está querendo te enfiar essa bucha, você vai resolver, mas você vai gastar depois também com isso, entendeu? Então, tem tudo isso que acontece. Esses são os problemas de você não. Esses são os principais problemas que eu vejo de você não conseguir regularizar ali, não fazer seu imóvel da maneira correta, né? Não ter a documentação completa, não construir de forma irregular. Perfeito. E a importância disso é como você trouxe, né? Se ela quiser comercializar, seja por qualquer tipo de processo ou até financiar, não vai conseguir financiar o imóvel se ele não tiver regularizado. Então, a importância desse processo, porque é o que a Natália falou, diminui o valor de mercado, tudo bem que você pode ter essa negociação, mas precisa ser feito. Imagina, você já quer vender imediatamente, você tem uma pessoa para comprar, quer financiar, e você não pode, porque tem que esperar todo o processo ser feito para regularizar. Porque já não deixar preparado isso agora, porque se porventura na frente lá você vai querer financiar ele, vender ele de alguma forma, ou até fazer uma transferência, já está tudo ok, né? Então vai estar tudo ali tranquilo para você já fazer. Quero processo rápido. Pegou, pagou, beleza. Você vai conseguir fazer isso, né? Agora, se você não tiver, você vai ter que ter todo o tempo da prefeitura da sua cidade. Aqui a gente tem esse às vezes esperar. Mas tem. Às vezes esperar abrir uma anistia para poder regularizar um imóvel que não tem possibilidade, ou fazer uma reforma, que aí acaba ficando muito custoso, às vezes até inviabiliza ali a venda do imóvel. Então, assim, é complicado, tem gente. Isso também, né? 1 ano, 2 anos, a anistia tá durando quanto tempo aqui na cidade? Né? Então a gente vê. Isso aqui, os processos ainda estão sendo analisados, né? Então acabou a entrada do processo, mas eles não foram analisados nem finalizados. Então tem aí esse tempo para isso também, né? Então tá sempre acompanhando e se prevenindo, né? Vamos fazer isso antes, vamos deixar tudo ok, para depois você poder pensar em regularizar e aumentar o valor de mercado do seu imóvel, né? Sim. E o que é CNO da obra e como administrar esses custos? A gente estava conversando já um pouquinho. O CNO, ele faz parte dessa regularização junto à Receita Federal, tá? Então, o que é o CNO? É o Cadastro Nacional de Obras. Toda vez que você vai construir, você tem que fazer esse cadastro na Receita Federal. Então, você vai informar ali para a Receita Federal que você vai começar uma obra, tá? E aí, ali você vai colocar todas as características corretas do seu imóvel. É importante você também ler as normativas, saber a respeito, para você não cadastrar seu imóvel da maneira errada, e porque a partir desse cadastro também que é calculado o valor do imposto devido. Então, você tem que cadastrar ele ali de maneira correta para você não pagar mais imposto do que o necessário, ou menos imposto, que é até pior, porque você vai estar incorrendo numa fraude fiscal, né? Então, o CNO é esse cadastro que você faz na Receita Federal. E ele é antes ou depois ali de construir? Na hora que emite o habite, teoricamente, pela legislação, na hora que emite o alvará de construção, perdão, você tem 15 dias para fazer o cadastro da obra, tá? Então, você, teoricamente, você emitiu o alvará, você tem 15 dias para cadastrar essa obra na Receita. Se você não cadastra achando que a Receita Federal não vai ficar sabendo da sua obra, ela vai ficar sabendo e ela vai te notificar. Então, não tem como fugir, gente. Melhor fazer certinho e garantir os benefícios fiscais
do que você deixar para depois e ter que pagar mais caro. Perfeito, perfeito. Então, para resumir a importância, qual a importância desses documentos? Para quem está ainda indeciso aí, É, ó. a importância é isso que a gente veio conversando, né? Você ter a segurança jurídica de que aquele seu imóvel ele está regular. Então, você poder fazer uma transação financeira com esse imóvel, se você falecer por acaso, aquele bem poder ser destinado de maneira correta ali para os seus herdeiros, você ter a documentação completa, né? Isso é importantíssimo pela a própria segurança jurídica do proprietário daquele imóvel, tá? Então, essa é a importância de se ter a documentação, tá? Do imóvel. E a gente fala muito também da questão de financiamento, mas tem diversas garantias que também podem ser dadas, E né? Ou a questão também do bem, do seu patrimônio, né? Aquilo que você tem, seu balanço patrimonial. Então, tudo isso vai implicar no imóvel que esteja regularizado. isso. E quais os serviços que a sua empresa oferece, como te contratar? Então, hoje eu trabalho com regularização e avaliação de imóveis, né? Faço essa parte de regularização na prefeitura, só aqui de Campo Grande. INSS eu atendo online o Brasil inteiro, a gente consegue fazer. Cartório também a gente consegue fazer. Instituição de condomínio, essa parte de desmembramento, retificação de área, né? Eu gosto de resumir assim, a parte burocrática do seu imóvel. Então, o que tiver ali de pendência, a gente conversa e vê qual que é o melhor caminho para regularizar, tá? Essa parte de instituição de condomínio é muito legal e tem muito, você vê acontecendo, às vezes a pessoa compra um imóvel que é um condomínio instituído, ela nem sabe. Tem cliente que às vezes eu falo, não dá pra gente ir por esse caminho, porque o seu imóvel é de instituição de condomínio. Não, condomínio não, como assim? É uma casa de frente para a rua? É, uma casa de frente para a rua, mas faz parte de um condomínio. Mas toda essa parte de. Opa, toda hora eu tô chutando aqui minha luz, gente. Toda essa parte aí de burocracia relacionada ao imóvel, eu faço. E aí vocês podem me encontrar no meu Instagram, lá tem um link na bio que vai direto para o WhatsApp do escritório, ou manda mensagem também no Instagram, que a gente vai conversando. Se alguém quiser conversar, tirar dúvida também, estou aberta, eu gosto de fazer colegas, amigos aí para trocar ideia. E é isso. Perfeito, muito, muito bom. E qual é o seu conselho para quem está começando nessa área? Ou para o cliente que está precisando ali do seu serviço, o que você aconselha para eles? O que eu aconselho o cliente que está precisando do serviço? Desculpa, ou Isso. Os profissionais que estão começando nessa área e têm interesse de atuar na regularização, nessa parte de aprovação, do ABITSE, e também para quem quer te contratar, quem precisa de seus serviços. que eu Você fico consegue vendo a todos. mensagem aqui, aí eu já. O meu Instagram, gente, é esse aí, ó, nataliasiqueira.arc, tá? Quem tá querendo começar na área, gente, eu falo, comece, é muito legal, eu gosto, então eu sou suspeita para falar. Eu acredito assim que para um perfil de pessoas que gostam de resolver problema, tá? Que é trabalhar com bucha. Você tem que pensar o seguinte, que quanto mais problema a pessoa tiver, melhor para você, porque aí é mais serviço, né? Então, lógico que a gente não quer que as pessoas se enrosquem em burocracia, então é por isso que a gente vai atuar ali para auxiliar elas, para trazer essa segurança jurídica, para deixar a pessoa satisfeita. É muito legal, gente, a pessoa querer resolver um problema dela, não conseguir te chamar e você resolver ali aquilo. E aí você entregar a documentação para ela resolver uma questão que ela precisava, sabe? É muito, muito legal você tá ali no dia a dia da família, conversando. Você tem que gostar de resolver problema. Eu acredito que você tem que ser uma pessoa mais tendenciosa para um lado sistemático, burocrático, para você gostar dessas coisas.
porque não tem nada a ver com a área de projeto, que é o que a gente brilha o olho na faculdade, né? Essa parte de criatividade não tem. Mas eu gosto do meu dia a dia. Eu fico postando todo dia que eu tô na prefeitura, no cartório. Tem gente que acha que isso é um sufoco. Para mim, eu acho legal. Eu vou lá no cartório, já dou oi para todo mundo, converso com o pessoal, vou na prefeitura também. Então, quem gosta, se identifica com isso, gente, faz parceria, dá uma lida na lei, se estuda, vai na prefeitura, pede ajuda, converse, que tem área para todo mundo. O Brasil, a maior parte das edificações são irregulares, tem muito mais casa que pessoa, então tem serviço para Né? todo mundo. É verdade. É verdade. Então, gente, olha, tenho certeza que quem esteve aqui nessa live, prestando atenção, anotou muitas informações valiosíssimas. E, Natália, quero muito agradecer, foi maravilhoso. Você deu realmente uma aula aqui pra gente e Obrigada. desburocratizou essa burocracia toda, né? Sobre os imóveis. Obrigada por ter me chamado, Jennifer. Eu tava muito nervosa. Eu só falava com a Jennifer. Meu Deus, Jennifer. E O deu que vai essa aula acontecer lá? fantástica. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida aqui para falar? A Natália tem mais alguns minutinhos aqui para falar. O que acharam? Se tem alguma coisa que ficou pendente, algum assunto. E temos um outro assunto aqui importante para trazer, que aí pode ser um assunto para uma próxima live. Você tô me escutando? Tá caindo? Não, tá me Tá escutando? escutando. Eu tô, pelo menos. Uhum. O que vocês acham de uma próxima live trazer sobre essa parte mais ali da Receita Federal? Eu Tem acho interesse legal. nesse assunto para desburocratizando tudo isso também, trazendo mais informações? Fala aqui pra gente, coloca aqui nos comentários. Essa parte da Receita Federal tem muita coisa para falar. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma nova live. Eu gostei bastante de participar. Perfeito, a gente faz. Já quero parceria com você, aí a Natália já tem parceria aí para Aí, ó, me fechar. adiciona Faz lá, mais. gente. Aí a gente vai conversando. Manda mensagem. Eu sou bem aberta para conversar. Assim, ó, ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada, né? A gente um vai ajudando o outro, a gente vai conversando e é assim que vai. Perfeito, isso mesmo, ó, o pessoal elogiando. A Ana Eveline, eu lembro, sei que se você é aluna, você falou ali pra gente ali, né, ali em cima, que você é aluna, eu sei, eu vejo lá você sempre, estamos sempre conversando. E é isso aí, ó. Então vai ficar marcada essa live, a gente vai ver o dia certinho pra gente estar falando sobre essa federal. Tá bom. Pra Natália aqui trazer toda essa parte que é descomplicada, dessa forma que ela fala, né? Que é tão fácil pra gente entender. Ela vai ilustrando muito bem as situações. Então, parabéns também pela didática, pelo compromisso. Você é uma profissional maravilhosa. Tenho certeza aqui que o pessoal vai estar entrando em contato, já te seguindo, tirando dúvidas. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que está participando aqui. Tchau, E até a gente. próxima live. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Vou deixar salva essa live e depois ela vai lá pro YouTube, tá bom? Até mais.